Olá, tudo bom? Eu sou a professora Tayane e essa é a nossa aula 5 da semana 9 no Movimento Aprender para a Turma da Educação de Jovens e Adultos. Hoje nossa aula será Geografia, Instâncias do Poder Público e também Língua Portuguesa. Vamos ver um pouco de ortografia nas páginas 9 e 10. Antes da gente começar, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal da EJA e ative o sininho para receber notificação de aula nova. Vamos preencher lá na atividade 5, página 9, a data. Hoje é dia 30, sexta-feira, o último dia do mês. Então, 30. Abril é o quarto mês do ano, representamos com o número 4. E 2021, vamos abreviar para os dois últimos números, 21. Antes da gente começar com a atividade, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre sílabas. Sempre que a gente vai escrever aqui, né? A gente já conversou sobre as sílabas e o número de sílabas nas palavras, né? Então, o que é sílaba? Sílabas são os sons que constituem uma palavra. É composta obrigatoriamente por uma vogal e opcionalmente por uma consoante. Ou seja, a base da língua portuguesa são as vogais a, e, i, o e u. Então, sílaba é o som da palavra. Uma palavra pode ter uma ou mais sílabas, né? Uma maneira bem legal da gente saber quantas sílabas tem numa palavra é contar a vogal, já que a vogal é o som mais forte dessa sílaba. Tanto é que a sílaba ela pode ser feita apenas com uma vogal. Por exemplo, aqui, a palavra praia. Praia, ela tem duas sílabas. Prai e a. O a sozinho é uma sílaba. Ou a palavra alho. Alho tem duas sílabas. Alho. A e lho. A sozinho constitui uma sílaba. Então, para formar uma sílaba, tem que ter pelo menos uma vogal. Pode acontecer de ter mais de uma vogal. Por exemplo, aqui na palavra praia, né? Esta sílaba aqui, ó, ela tem duas vogais, o A e o I. Mas vocês não vão encontrar sílabas apenas com consoantes, sem nenhuma vogal. Então, não há sílabas constituídas apenas por consoantes. As sílabas são chamadas de simples quando formadas por uma vogal ou por uma consoante e uma vogal. Então, quando ela tem só uma vogal, ou quando ela tem primeiro uma consoante e depois uma vogal, é chamada de sílaba simples. Então, aqui nas imagens, sabonete. Sabonete é composto por sílabas simples. Sa, olha só, uma consoante vem primeiro e depois vem a vogal. Bo, uma consoante primeiro, depois vogal. Ne, consoante vogal. T, consoante vogal. Sabonete. Cebola. C, uma consoante e uma vogal. Bo, uma consoante, uma vogal. Lá, consoante, vogal. Cebola. Moeda. Mo, uma consoante, uma vogal. E,
somente uma vogal. Da, uma consoante, uma vogal. Então, aqui são exemplos de palavras formadas por consoantes, por sílabas simples. Sílaba simples, ou ela contém somente, deixa eu pegar aqui minha caneta, ou ela contém somente uma vogal, ou ela contém consoante e vogal. E a consoante, ela vem primeiro, tá? Quando há duas consoantes ou quando a vogal antecede, vem antes a consoante, é chamada de sílaba complexa. Então, aqui a palavra praça. Pra é formada por duas consoantes e uma vogal. Sa. Então, aqui a pra, ela é uma sílaba complexa. Esponja. Nós temos es, a vogal vem antes da consoante. Es. Pom. Aqui nós temos duas consoantes e uma delas, né, a vogal vem antes. Essa consoante, ela está modificando o som do O, né? Esponja. Molho. Molho. Aqui em lho, temos duas consoantes e uma vogal. Então, quando há ou duas consoantes, deixa eu pegar minha caneta. Quando há duas consoantes para uma vogal, ou quando a vogal vem antes da consoante, ela é chamada de sílaba complexa. Agora, lá no exercício, então peguem o material de vocês, vamos fazer juntos. Relembrando espaços públicos e privados. Vamos lembrar espaços públicos e privados? Qual a diferença entre eles? Espaços privados, mantidos e cuidados pelos proprietários. Espaços públicos são de responsabilidade do governo. Então, privado, responsabilidade do dono. Público, responsabilidade do governo. Então, prefeitura, o estado ou o governo federal. Atividade 5.1. Observe os espaços e escreva de acordo com as características se é público ou privado. Então, nós temos uma imagem. Aqui nós vamos escrever se ele é público ou privado. Então, casa. Casa é um espaço público ou privado? De quem é a responsabilidade pela casa? Se acontece alguma coisa com a casa, se ela quebra, né? Se racha uma parede ou quebra uma janela, quem é o responsável pelo conserto? O dono ou o governo? Ele é privado, porque a responsabilidade é do proprietário, do dono. Fazenda. Quando quebra alguma coisa na fazenda, a responsabilidade é de quem? Do dono da fazenda, do proprietário ou do governo? Se for do proprietário, ela é privada, né? Então, aqui é um espaço privado. Ainda sobre esse exercício. Prédios. Os prédios, eles são públicos ou privados? Então, prédio, a responsabilidade é do dono. Então, ele é um órgão privado. E a praça? Quem faz a manutenção da praça?
Quem faz a poda das árvores, a limpeza da praça? É o dono da praça? Há um dono para essa praça? Ou ela pertence a todos? Né? Ela pertence a todos, ela é um órgão público. O parque, a mesma coisa. Quem faz a manutenção de um parque? A pintura, o conserto, a limpeza, é o órgão público, exceto se o parque estiver em uma área privada. Por exemplo, dentro de um condomínio fechado, né? Aí ele é um parque privado. E, por último, a praia. Quem faz a limpeza ou dita regras, né? Horário para você circular na praia. É o dono? Tem um dono essa praia? Ou ele pertence a todos? Ele pertence a todos. A praia é um órgão público. Continuando, agora atividade 5.2. Ligue as palavras correspondentes. Então, de um lado, nós temos as palavras com a letra de imprensa maiúscula e do outro lado, as palavras com a letra de imprensa minúscula. Nós temos que ligar, né? Então, eu vou abrir aqui uma caixa para a gente comparar como é a letra de imprensa maiúscula e minúscula. Então, aqui a primeira palavra, o que está escrito aqui? Lembra que nós vimos no comecinho da aula sobre as sílabas de simples e complexa? Pois é, uma dica para ajudar bastante na leitura é tentar contar o número de vogais quando a gente fala. O número de vogais é o número, normalmente, o número de sílabas. Então, a palavra parque, nós não conseguimos ouvir duas vogais, né? Par, o A, que, o E. Então, para fazer a leitura, vocês sabem que são duas sílabas. Então, par vai ter o A nela. Que vai ter o E. No caso aqui, né, parque é formado por duas sílabas complexas, porque tem aqui duas consoantes e aqui temos duas vogais. Então, vamos escrever agora a palavra parque em letra de imprensa minúscula. A letra P e a letra P. Ela é bem parecida, né? Então, aqui nós já eliminamos essas duas palavras aqui que não começam com a letra P. Depois nós temos a letra A. Então, a letra A maiúscula, a letra A minúscula. Quais dessas opções em que a palavra começa com a letra P e em seguida vem a letra A? Nós já encontramos aqui, né? Então, vocês vão ligar parque, tá? Façam com todas as palavras. Então, eu vou fazer agora junto com vocês. A próxima palavra é a palavra prédios. P nós já temos aqui, né? É igual a palavra parque. Deixa eu escrever de novo porque apagou. P. Depois nós temos a letra R. R maiúsculo, R minúsculo. O R minúsculo é bem diferente, né, do R maiúsculo. Qual dessas opções em que tem o P e o R? Nós temos três, né? Esta palavra, esta e esta palavra. A próxima letra de prédios é a letra E. O E maiúsculo,
o E minúsculo. Também é diferente, né? Então, sobrou aqui apenas uma palavra em que começa a letra P e é seguida de R e E. Prédios, prédios. Então, vocês vão ligar. A próxima palavra é a palavra praia. Praia começa com P e é seguido de R, igual a palavra prédios. Então, nós temos aqui o P e o R. Depois, ele vem o A, igual o A do parque, ó. Opa. A maiúsculo, A minúsculo. Temos aqui duas palavras, né? Que tem o P, R e o A. Depois, nós temos outra vogal, que é a vogal I. I. O I minúsculo é bem conhecido, porque ele tem o famoso pingo, né? O pingo no I. Então, qual dessas palavras aqui tem P, R, A e I? Sobrou só uma agora. Então, nós vamos ligar. A próxima é a última palavra, em que tem o P e o R, né? Sobrou apenas essa, praça. Podemos ligar. Depois vem a palavra casa. Casa começa com a letra C. O C maiúsculo e o C minúsculo são idênticos, muda somente o tamanho. Então, só tem uma aqui, né? Que começa com a letra C. Então, bem facinho. E, por último, sobrou a palavra fazenda, que começa com a letra F. Ligou e terminamos aqui. Vamos para o próximo exercício. Você se lembra quais são as vogais? A, E, I, O, U. Então, para reforçar a parte mais forte, o som mais forte de uma palavra é sempre a vogal. Então, exercício 5.3, pinte apenas as vogais das palavras. Então, aqui tem a palavra parque, casa, praça, prédios, praia, fazenda. Vocês vão pintar apenas as vogais. A, E, I, O e U. Deixa eu pegar aqui um marca-texto. Será que tem? Eu acho que não tem. Então, ao invés de pintar, porque o meu, se eu pintar, ele vai sumir, tá? Eu vou circular. Então, aqui na palavra parque, onde estão as vogais? Par, temos aqui a vogal A. Vocês podem pintar de qualquer cor, tá, pessoal? E depois nós temos duas vogais em que. U e o E. A palavra casa, nós temos a primeira vogal na sílaba K, a letra A, e depois a segunda vogal na sílaba ZA, outra letra A. Na palavra praça, temos uma vogal na primeira sílaba, pra, e uma vogal na segunda sílaba, sa.
praça. Na palavra prédios, temos uma vogal na primeira sílaba, pré. Uma vogal na segunda sílaba, de, vogal I. E a última vogal na sílaba os. A vogal O. Aqui na palavra praia, nós temos duas vogais na primeira sílaba. Então, nós temos aqui o A e o I. E depois nós temos mais uma vogal na sílaba A. Aqui o A, esse A é uma sílaba somente com vogal. E por último, a palavra fazenda. Nós temos uma vogal na sílaba Fá, uma vogal na sílaba Zem e uma vogal na sílaba Da. Então, olha só, se nós separarmos agora por sílabas, vocês vão ver que todas têm pelo menos uma vogal. Então, parque. Par. Que. Casa. Ca. Za. Praça. Pra. Sa. Prédios. Pré. De. Os. Praia. Prai. A. Fazenda. Fa. Zen. Da. Vocês conseguem identificar aqui quais são simples e quais são compostas? Depois vocês contem para mim. Vou limpar tudo. E, por último, 5.3, faça uma frase com a palavra casa. Então, vocês têm a imagem de uma casa, vocês vão montar uma frase. Aqui, pessoal, é livre, é pessoal. Vocês vão montar a frase que vocês quiserem, tá? Eu vou dar aqui algumas sugestões, mas não precisa ser a minha frase, pode ser a frase de vocês. Então, vocês podem escrever, por exemplo, sobre essa imagem. A casa é amarela. Ou, se puder, fique em casa. A gente está escutando bastante essa daqui, né? Ou, a minha casa é abençoada. Vocês vão escrever o que quiser sobre a palavra casa, certo? Nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um bom fim de semana e a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal!